São todos muito bem-vindos. Nosso querido pastor Ziel Machado é o primeiro pregador de hoje. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir 5 pregadores hoje, nessa manhã, 6 durante o dia. E o Ziel dispensa apresentações, mas eu vou fazer porque tem gente de fora aqui. O pastor Ziel Machado, ele é o diretor do Seminário Servos, reitor do Seminário Servos de Cristo, aqui em São Paulo, pastor na Igreja Metodista Livre, ali na Praça da Árvore. Mas ele já não é de um lugar só, ele é do Brasil inteiro, ele é uma pessoa do mundo. E é também nosso aqui, que tem nos abençoado com a sua presença. Que Deus, eu queria orar, que Deus abrisse seu coração nessa manhã, para ouvir a voz dele através do pastor Ziel. Deus, obrigado que o Senhor tem falado conosco de tantas maneiras, tem nos abençoado tanto nesses dias. E eu quero pedir que o Senhor faça isso novamente hoje, através de cada pregador, e em especial agora do pastor Ziel, que o Senhor use a vida dele, que ele seja a boca do Senhor falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber o Ziel com uma salva de palmas. Obrigado. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Sempre um grande privilégio poder participar com vocês aqui no Target. E sempre me dão temas difíceis. Não sei por que me dão temas difíceis, se eles gostam de me dar temas difíceis. Nós estamos meditando sobre a vida em abundância, e o tema que me deram é sobre a vida em abundância na presença de Deus. E a pergunta é: como é que nós vivemos na presença de Deus essa vida em abundância no mundo no qual não é um mundo ideal? Nós somos chamados por Deus a um mundo real, um mundo, como foi mencionado na oração recentemente, um mundo com conflitos, um mundo com guerras, um mundo difícil, um mundo cheio de ameaças, um mundo de uma cultura de morte. Então, como é que nós vivemos num mundo real, mas com essa perspectiva da abundância? O que é que o Evangelho, o que é que Deus fez em Cristo por nós, que nos permite viver nesse mundo real com uma outra perspectiva? Uma coisa importante é que não é esse mundo real que define para nós o conceito de abundância, mas é a própria Escritura, aquilo que Deus fez por nós, que define como vivemos em abundância nesse contexto no qual somos chamados a viver. Eu quero ler com vocês, então, a introdução da carta do apóstolo Pedro, no seu primeiro capítulo, na primeira carta, que escreve a essa igreja que está dispersa como forasteira no mundo. Uma igreja vivendo numa situação não ideal, vivendo num contexto de perseguição crescente, onde os cristãos sofrem ameaças, são forçados a se adaptar ao seu contexto, ao seu entorno, para evitar o sofrimento, mas no meio do caminho descobre o sofrimento, e ele diz: olha, vocês são chamados a isso, e nos coloca Cristo como modelo de como enfrentar essa situação. Então vamos ler então os primeiros 5 versículos dessa carta de 1 Pedro. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. E aí Pedro começa com uma adoração, já logo de cara. Sabendo o que Deus fez por cada um deles, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa forma que o apóstolo Pedro responde em adoração a essa obra magnífica feita por Deus por meio de Cristo, selado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele responde com adoração, responde com o coração agradecido a essa vida abundante que é possível por causa da obra de Cristo em nós. Nós temos então uma salvação singular, uma nova identidade, eleitos.
Nós temos um propósito singular, um novo sentido para a vida, a obediência a Jesus Cristo. E nós temos uma esperança singular, uma esperança que é guardada por Deus e que não pode ser maculada, que não perece. Uma esperança que é apresentado a nós na Escritura com características de algo que nós nunca vimos na história. Porque tudo que nós conhecemos na história é perecível, mas essa herança que é guardada pelo Senhor para cada um de nós, ela é imperecível, algo de valor sublime, que não pode ser contaminado. Como igreja, nós somos então chamados a viver num mundo real e não num mundo ideal. Esse mundo real é um mundo hostil, é um mundo hostil em relação a Deus, hostil em relação à vontade de Deus. Contudo, assim como o Pai enviou a Jesus a esse mundo, nós somos enviados para viver uma vida plena, uma vida abundante nesse contexto, nesse mundo, chamados a viver assim, com essa abundância que é definida pelo Evangelho e não pela gramática do nosso entorno. E Deus, por meio de Cristo, nos possibilita essa nova vida e pelo seu Espírito nos capacita a viver de uma forma diferente. Qual é o fundamento dessa vida abundante? Olha o versículo 2, diz lá: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Deus Pai, na sua presciência, na sua soberania, nos escolhe. Deus Filho se oferece em sacrifício por cada um de nós e nos redime. Deus Espírito Santo aplica essa salvação aos eleitos e nos santifica. Ou seja, essa vida abundante nesse mundo perverso, essa vida abundante no mundo hostil, se manifesta por essa nova identidade em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer situação que nós nos encontremos. O que define a nossa identidade é que fomos escolhidos por Deus. Que privilégio! Fomos redimidos por seu Filho e somos santificados pelo seu Espírito. Não é à toa que o apóstolo Pedro então responde: bendito seja Deus Pai, por essa obra magnífica de Deus. E essa eleição deve produzir em nós, para além do debate teológico, pelo menos 3 coisas: gratidão, humildade e santidade. É uma resposta de adoração com a vida a essa obra magnífica feita por Deus. Agora nós temos uma nova identidade. Já não é mais a situação política ou social de dispersos ou forasteiros que define quem somos. Em qualquer lugar que estejamos, em qualquer circunstância, somos eleitos de Deus para viver em obediência a Jesus Cristo, esse novo propósito de vida, viver em esperança, viver essa salvação. Então, os destinatários dessa carta, como nós que podemos lê-la agora, somos espiritualmente eleitos por Deus, socialmente forasteiros, politicamente dispersos, mas nós temos uma nova identidade e um novo propósito. Somos eleitos para a obediência a Jesus Cristo. Qual é a fonte dessa salvação e a natureza dessa salvação? Versículo 3 diz que esse evento, essa salvação, essa abundância, ela é vinculada a um evento passado. O que é que Deus fez por nós? Versículo 3: conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Algo que começou em Deus, por meio da sua ação, Ele nos escolheu, mas não somente escolheu, mas Ele nos regenerou por meio da ressurreição de Jesus. E essa regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós.
que vai mudando as nossas disposições mais íntimas, de dentro para fora, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova forma de viver. Se de um lado externo a pressão é de nos ajustar, é de fazer com que a gente negue, é nos corromper a nossa fé, aqui nós temos esse processo de regeneração, que é a segurança de um bom começo, de um novo começo, mas também é a certeza de um futuro, a esperança viva. Não é qualquer esperança, é a esperança viva. Ou seja, ninguém se aproxima de Cristo e continua do mesmo jeito. Ele nos muda completamente. Essa é uma obra de Deus. Nenhuma área da nossa vida fica imune a essa transformação. Eu tenho dificuldade com aqueles tipos de discipulado ou entendimento cristão que diz o seguinte, que a pessoa diz assim: Senhor, aqui está o meu projeto de nova criatura. 30% da minha vida o Senhor não precisa tocar, porque eu estou satisfeito. Aqui está muito bom. Os 70% o Senhor muda. Nesses termos, aguardo deferimento. Não somos nós que definimos que tipo de nova criatura nós queremos ser. Nós apresentamos a nossa vida ao Senhor completa. E Ele vai tocar onde Ele quer, onde nós gostaríamos e onde nós não gostaríamos que Ele tocasse, porque nada fica imune à sua graça, nada fica imune a esse poder da ressurreição, nada fica imune a essa regeneração, essa obra do Espírito Santo que garante um bom começo e uma esperança. Agora, essa obra de regeneração não produz em nós um esvaziamento ético. Essa obra de mudança de Deus em nossas vidas tem implicações para a maneira como a gente vive a nossa fé. Essa obra de Deus de transformação nos leva a um outro modo de vida. Daí então, essa transformação não cessa em nós, não termina em nós. E é muito interessante ler algumas coisas que os analistas não cristãos, vendo o testemunho da igreja na história, indicam. Deixa eu pegar aqui só o trabalho de uma antropóloga do Rio de Janeiro, a Cecília Mariz. Olha o que ela diz a respeito dos evangélicos. Alguns dizem que essa ênfase evangélica na transformação pessoal é uma alienação da história. Então ela critica, ela diz assim: quem critica isso e vê nisso uma alienação, acaba por adotar uma visão reducionista do processo de mudança social, pois partem do falso pressuposto que a mudança social se faz apenas no mundo da política, no palco da história, no mundo público. Mas a mudança não acontece somente no mundo público. A mudança acontece internamente e tem implicações públicas. Você muda a forma de tratar a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, as suas finanças, o seu tempo, as suas propriedades, muda tudo. Tem implicações históricas importantes. Então ela continua dizendo assim: quem vê que a política é o único meio para promover transformação social está equivocada. As mudanças nas vidas privadas não somente não impedem a mudança social, como também pode ser instrumento dessa mudança. Dessa forma, as igrejas evangélicas que limitam sua ação à dimensão microsocial também dão a sua parcela de contribuição à mudança da sociedade, porque essa esperança muda a pessoa. Muda a pessoa. Elizabeth Brusco, uma antropóloga, diz o seguinte: o machismo encontra na religião evangélica um opositor mais eficiente que o feminismo. Isso é gente não cristã falando sobre a religião evangélica. Zuenir Ventura, vocês conhecem Zuenir Ventura? Ele disse que a fé evangélica é uma contracultura ao mundo das drogas, uma alternativa ao narcotráfico. Está percebendo o que está sendo dito aqui? Essa obra de transformação, essa regeneração não se limita a uma experiência pessoal. Ela tem implicações profundas em todas as nossas relações.
E nós não estamos falando de política aqui não, só estamos falando do poder do Evangelho, que toca cada dimensão da sua vida e tem consequências políticas, obviamente. E diz que essa transformação que Deus faz em nós tem um firme fundamento. Ele diz, o firme fundamento é a ressurreição. Sem a ressurreição de Jesus, essa regeneração seria impossível. Sem a ressurreição, essa esperança viva seria também impossível. Olha só como a esperança muda as dimensões da nossa vida. Uma perspectiva do passado sem esperança não passa de nostalgia. Mas o passado visto com esperança produz em nós gratidão por aquilo que Deus fez. O futuro desprovido de esperança viva vira fantasia. Mas o futuro provido de esperança vira promessa. O presente sem esperança fica sem sentido. Mas o presente com esperança é esse reconhecer dessa obra do Espírito de regeneração que começou em nossas vidas e vai continuando todos os dias. Agora, aqui cuidado. Às vezes nós estamos tão atentos às coisas que acontecem ao nosso entorno e não prestamos atenção na obra que o Espírito vem fazendo em nossas vidas dia a dia. Pense assim, quando foi a última vez que eu parei para pensar e ver quais são as obras de transformação que Deus tem feito por seu Espírito em minha vida, nesse dia, nesse período? Nós estamos tão conectados com o que acontece ao nosso redor, que perdemos a sensibilidade para entender que obra é essa. E depois, como é que o nosso serviço de obediência ao Senhor está conectado com aquilo que Ele vem fazendo em nós, dentro de nós. E ele segue dizendo que essa esperança, olha o versículo 4, não é qualquer esperança. Diz assim, para uma herança que jamais poderá perecer, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, uma herança guardada nos céus por você, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada. Ele usa umas expressões aqui interessantes para poder falar sobre essa herança, essa esperança. É interessante ver como o mundo coloca a esperança em muitas coisas. Coloca a esperança, por exemplo, na bondade natural do ser humano. Ah, não, nós vamos evoluir como seres humanos e vamos chegar lá. Mas a pergunta, que aliás é a pergunta da pós-modernidade é: como é que homens bons constroem sociedades tão ruins? Ah, mas aí vem uma outra perspectiva. Não, mas o progresso vai resolver o problema. Sério? Enquanto eu estou falando com vocês aqui com esse microfone de última geração, tem crianças morrendo por falta de acesso à água, pessoas morrendo por causa de fome no país da superprodução agrícola. Que progresso é esse que só chega para alguns, mas não chega para todos? Ah, mas a ciência tem todas as respostas. Sério? A ciência responde à questão de método, mas não responde à questão de sentido. Qual é o sentido da minha vida? Para que eu existo? A ciência não responde essas questões. Ou as utopias globais. Não, o marxismo, o capitalismo, a psicanálise vai responder às questões. Sério? Outros acreditam nas guerras como resposta. Mas aqui o Senhor diz que nós temos uma herança que é classificada por termos de uma situação que nós não conhecemos na história. Ele diz, essa herança é incorruptível. Nós não conhecemos na história nada que seja incorruptível, mas é essa herança que Ele nos promete.
algo que não perece, algo que não apodrece, algo que não pode perecer. Ele diz mais: essa herança é imaculada, algo absolutamente limpo. O que é que nós conhecemos na história com essa qualidade? Nada. Diz mais: imarcessível, inalterável. É como se fosse uma flor que nunca murcha, não perde o seu valor. E por fim, está assegurada, protegida, garantida pelo próprio Deus, segura por Deus. Não é um banco que segura isso, não é um cofre que segura isso. É o próprio Deus que assegura, que promete e diz: eu tenho essa esperança, essa herança nas minhas mãos para dar para cada um de vocês no momento certo. Nada criado pelo ser humano tem essas propriedades. Hoje está acontecendo uma prova que eu gosto muito de fazer, que é a Maratona do Rio. Mas eu deixei a Maratona do Rio para estar no Target, né? Eu já corri 7 vezes aquela maratona. É muito interessante, até o quilômetro 10 a gente conversa bastante, porque a gente vai encontrando os amigos de outras provas, a gente vai conversando, mas no quilômetro 10 e 100 metros, silêncio, você tem que ouvir o seu corpo. No quilômetro 20, você começa a se perguntar: quem foi o maluco que me colocou nisso? No 23 você descobre: fui eu mesmo. No 27 você diz assim: eu nunca mais me inscrevo nisso. No 30, você vê a escada de Jacó no céu, os anjos subindo e descendo, cantando: vem alma cansada, tomada de dor, entrega aos cuidados do Senhor. Mas aí no 35 tem a Santa Coca-Cola, que dá aquela levantada. E aí o barulho da chegada te leva até lá. No final, você está dizendo assim: eu nunca mais entro nisso. Aí você atravessa a linha de chegada e você recebe uma medalha, que no ano seguinte está enferrujada. Você diz assim: tanto esforço, 42 quilômetros, para pegar uma medalha desse jeito. Aqui, essa medalha, essa herança, é incorruptível, imaculada, imarcessível, assegurada pelo próprio Deus. Por isso que o apóstolo Pedro diz: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vida é essa que nos salvou, nos redimiu, nos santifica? Que herança é essa que nada na terra pode tomar, nada na terra pode comprometer, nada na terra pode estragar, porque está assegurada pelo próprio Deus? Isso é uma vida abundante, porque você sai para a história com essa perspectiva. Tudo bem ser forasteiro, tudo bem ser disperso, porque eu vivo como forasteiro, como disperso, como eleito de Deus. Eleito de Deus. Essa é minha nova identidade. Não importa a circunstância ou lugar que eu esteja, eu sei quem eu sou. Eu sei o preço que foi pago por mim. Eu sei o tipo de herança que Ele protege e guarda para mim. Eu sei de quem eu vou receber essa coroa. Deus me escolheu, me redimiu e me santifica. Deus nos regenera, nos dá uma nova vida, cujo fundamento é a morte e ressurreição de Jesus. Não são sentimentos ou ideias ou fatos, é um fato histórico, a ressurreição do próprio Cristo. Ele me deu um novo propósito para viver. Eu vivo para a obediência a Cristo, para a esperança viva, para essa herança que Ele protege, herança guardada nos céus, para cada um de nós mediante a fé, cujo futuro será revelado no último tempo. Essa é a vida em abundância que nós temos diante de Deus, assegurada por Ele, garantida por Ele, firmada por Ele, concedida por Ele,
E com essa perspectiva dessa maravilhosa obra de Deus, por meio de Jesus Cristo, selada no nosso coração pelo Espírito Santo, a gente diz para o Senhor: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe vocês.